Olá, queridos, meus amores, que saudade de vocês, tá? Tô morrendo de saudade, tô sentindo uma profunda tristeza, não é? Por causa dessa distância que nós estamos, tá? Mas peço a Deus e oro todos os dias pela minha família, por mim, por vocês, pela família de cada um, tá? Eu espero que estejam bem, que estejam com o coração cheio de esperança, não é? Para que isso passe logo e para que a gente possa voltar a nos encontrarmos, não é? E se Deus quiser, vai ser logo, logo, tá? Eu tenho pedido muito a Deus para que isso aconteça. E vamos lá, não é? Nós sabemos que as aulas não podem parar, né? Os conteúdos também não. Nós precisamos dar continuidade aos nossos assuntos, às nossas atividades, não é? E vamos lá, tá? Com amor, com esperança, com alegria no coração, não é? Com paz. E vamos dar continuidade, sextos anos A, B e C, né? O nosso conteúdo agora vai ser foco narrativo e tipos de narrador, tá? Eu quero lembrar o seguinte a vocês. Primeiro ponto, quando nós trabalhamos na semana passada, pontuação, os sinais de pontuação, não sei se lembram, mas eu pedi que deixassem as páginas sobre foco narrativo e tipos de narrador em branco, né? Não fizessem, para que a gente fizesse depois, porque eu iria explicar, tá? Então chegou o momento agora, relembrando, não é? Nós abrimos a unidade 2 com o assunto fábula, não é? Inclusive, eu tô aqui com o livro, tá? E aí tem, na página 38, tem dizendo assim, sobre histórias que divertem e ensinam, não é? E ele começa contando a história O Leão e a Lebre, não é? Uma historinha, pedi que fizessem, vou dar o visto, tá bom? E em seguida, na página 44, eles falam sobre fábulas. E depois o nosso conteúdo, não é? Que é foco narrativo e tipos de narrador, tá? Da página 45 até a página 47, tá certo? Na próxima semana, nós vamos trabalhar com frases e tipos de frases, tá certo? Por enquanto, vai ser foco narrativo e tipos de narrador, ok? E vamos lá, não é? O que é o foco narrativo, não é? Vamos entender isso agora, porque toda história, toda fábula, não é? Toda narrativa, ela tem um foco narrativo e tem os tipos de narrador também, tá? E vamos lá, o que é o foco narrativo, não é? É a posição que o narrador assume diante dos fatos narrados, também chamado de ponto de vista. Ou seja, o foco narrativo é a mesma coisa que o ponto de vista do narrador, tá? Há dois focos narrativos. Primeiro, o foco narrativo de primeira pessoa, que pode ser, não é? Qual é a primeira pessoa do caso reto? Do singular, eu. Do plural, nós, tá? E o foco narrativo de terceira pessoa. Vamos relembrar? Terceira pessoa do singular e do plural, ele ou eles, tá? Então, o foco narrativo se refere a quem está assumindo os fatos narrados dentro do texto, tá? É a posição que o narrador assume. Se ele fala em primeira pessoa, o foco narrativo é de primeira pessoa. Se ele fala em terceira pessoa, o foco narrativo é na terceira pessoa, tá? Eu sei que vocês devem estar rindo, né? Ah, tia Suzy, esse assunto é fácil, eu sei que é. Mas nós precisamos aprender dentro do texto, tá? Então eu vou pedir que vocês leiam as atividades do livro, tá? Eu vou fazer uma ficha também referente a isso, não é? E aí, para tirar todas as dúvidas, tá certo? Vamos prosseguir? Tipos de narrador, né, que é o nosso segundo conteúdo de hoje. Importante lembrar que o foco narrativo é determinado conforme a perspectiva empregada pelo autor para contar determinada história. E aí nós sabemos que existem os tipos de narrador, né? Primeiro tipo de narrador, narrador personagem. O que é o narrador personagem? Esse tipo de narrador é um dos personagens da história, ou seja, protagonista ou coadjuvante,
tá? Só lembrando, o protagonista, aquele principal da história. Coadjuvante, aqueles que aparecem, mas que não contam tanto, tá? Nesse caso, a história é narrada em primeira pessoa, do singular ou do plural, que pode ser eu ou nós, tá? Exemplo de narrador personagem. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Dom Casmurro, do livro Machado de Assis. Tá? Então, esse é um exemplo de narrador personagem, ou seja, aquele que conta a história e que participa dela. Tá? Segundo ponto, narrador observador. Esse tipo de foco narrativo apresenta um texto narrado em terceira pessoa, que pode ser ele ou eles. É determinado por um narrador que conhece a história e, por isso, recebe o nome de observador. Nesse caso, o narrador não participa da história e está fora dos fatos, ou seja, ele não é um personagem. Vejam só, no narrador primeiro que eu falei, narrador personagem, ele conta e participa, ele faz parte da história, tá? No narrador observador, ele apenas conta, ele não participa da história. É como se ele fosse aquele, deixa eu ver, o vizinho fofoqueiro, né? A gente sempre brinca na sala, lembrando que a gente sempre conta, né, histórias e tal, e a gente lembra que todo mundo tem um vizinho que fala da vida do outro, né? Então, vamos ver que esse narrador observador seria esse tal vizinho fofoqueiro, né? Fazendo uma analogia, uma comparação, tá? E aí, como ele não participa da história, ele pode contar do jeito que ele quiser, não é? Ele observa, ele tá lá sempre de butuca, observando e contando do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que tá certo, tá bom? Então, exemplo de narrador observador. Que abismo que há entre o espírito e o coração. O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho. Buscou outro assunto, uma canoa que ia passando, né? O coração, porém, deixou-se estar e bater de alegria. Abater de alegria, desculpem. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados. Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Bonita canoa, antes assim, como obedece bem aos remos do homem. O certo é que estou no céu. Quincas Borba, Machado de Assis. Eu coloquei assim textos difíceis para vocês já irem se acostumando, tá, queridos? Porque nós sabemos que as nossas leituras, elas precisam continuar também, não é? Então, preciso que vocês continuem lendo os paradidáticos, aproveitem o tempo para ler, para assistir a bons filmes, tá certo? E vamos lá para o terceiro tipo de narrador, narrador onisciente. Aqui, devemos atentar ao conceito da palavra onisciente, a qual significa aquele que sabe de tudo. Dito isso, como foco narrativo, o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história, tá? Também possui conhecimentos sobre todos os personagens e seus pensamentos, sentimentos, passado, presente e futuro. Pode ser narrada tanto na primeira pessoa, né, quando apresenta pensamentos dos personagens, como na terceira pessoa, tá? E aí nós temos, então, mais um exemplo de narrador onisciente, não é? Que quer dizer aquele que sabe de tudo, que conhece tudo, que sabe tudo sobre os personagens, sobre as histórias deles, tá? Exemplo de narrador onisciente. Vamos lá.
Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas estas rosas eram rosadas, pequenas, perfeitas. Eram. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria. Suas como nada até agora tinha sido. A imitação da Rosa Clarice Lispector. Perceba que esse narrador, ele conhece tudo sobre o personagem. Não é até o sentimento da personagem ele sabe, tá? Então, esses são os 3 tipos de narradores que nós vamos começar a analisar nas narrativas, tá, queridos? Então, prosseguindo, deixei aqui, ó, já para não esquecer. Atividades no livro, páginas 45, 46 e 47, tá? As 3 páginas só são sobre os narradores, os tipos de narrador e o foco narrativo, tá? Então, tem textos para você analisar, para você dizer qual é o tipo de narrador e qual é o foco narrativo, tá certo? E qualquer dúvida podem me perguntar lá na plataforma. Tá bom, meus amores, um beijo e até a próxima aula, se Deus assim permitir, tá? Fiquem em paz e fiquem em casa.